Oi, bom dia para você que me acompanha aqui na jornada. Que Deus nos conceda mais uma manhã de reflexão muito abençoada, não é? Tá valendo a pena para você? Se tá, deixa o seu like aí, participa dos comentários e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e vamos nos ajudar, né? A compartilhar ao máximo aí as verdades eternas. A gente está em Atos capítulo 2 e agora nós vamos para o versículo de número 22. Preste muita atenção. Diz assim, Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui Pedro continua o seu discurso, chamando a atenção dos varões israelitas e deixando claro que Jesus foi um varão aprovado por Deus. Aí ele fala dos sinais, maravilhas, prodígios realizados por Jesus e diz assim para eles, e vocês bem sabem disso. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus da verdade não coloca o selo dele em uma mentira. Vou repetir. O Deus da verdade não colocaria e não coloca o seu selo em uma mentira. Deus colocou o selo dele sobre Jesus. Por isso que Pedro diz, ele foi um varão aprovado por Deus. Os sinais, os milagres, maravilhas, prodígios que Jesus realizava testificavam isso. E sabe qual é o bom ou o melhor de tudo isso? É que Jesus ainda hoje continua realizando em uma escala muito maior. Jesus, saiba você e quem quer que ouça essa nossa reflexão, Jesus foi um varão aprovado por Deus. Deus colocou o seu selo sobre ele. E isso é absurdamente incrível, isso alegra o coração de quem crê. Aí no versículo de número 23, Pedro continua e diz assim, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho, presta bem atenção nisso, a este no caso, a este Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pedro aqui, ele tira todo e qualquer mérito que eles achavam que tinham na morte de Jesus. Esses líderes políticos e religiosos se gabavam. Matamos esse revolucionário, tiramos de circulação este homem que estava atrapalhando a nossa fé, a nossa religião, a nossa política, estava atrapalhando a nossa rotina social, a rotina social da nação. Este que se dizia o Filho de Deus, o Messias, nós o matamos. Então eles se gabavam, achavam que tinha algum mérito nisso. Mas Pedro derruba isso ao dizer para eles que havia um conselho de Deus e uma presciência de Deus, que não foram eles que puseram as mãos sobre Jesus, mas Jesus vos foi entregue. Ou seja, a morte de Jesus foi um ato de Deus, determinado pelo seu conselho e pela sua presciência, ou seja, pela sua previsão do futuro, para que se cumprisse um propósito santo de Deus. E qual era o propósito santo de Deus? Era oferecer salvação para toda a humanidade. O propósito santo de Deus é que aquele Pedro, que antes era caído, fosse recuperado. É que naquela geração muitas vidas perdidas fossem salvas. A vontade de Deus era que eu e você hoje estivéssemos em Cristo. A vontade de Deus, ao entregar Jesus, era que nós passássemos essa mensagem adiante e possibilitássemos a outras pessoas a oportunidade de ter o que nós temos, de receber do Espírito
eterno e de receber a salvação em Cristo Jesus. Então, Pedro tira todo o mérito deles em respeito a esse fato deles terem matado Jesus, crucificado, tirado de circulação aquele tal, entre aspas, revolucionário. Pois é, foi um ato de Deus, determinado pelo seu conselho e pela sua presciência. E aí no versículo de número 24, olha que tremendo isso. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro conclui essa parte dizendo que Deus o ressuscitou. Estes que vocês aí mataram, crucificaram, pois é, Deus o ressuscitou. E foram soltas as correntes, os laços da morte, Pedro diz, porque não era possível que ele, Jesus, fosse retido por ela, ou seja, pela morte. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que Jesus aboliu a morte. O que é abolir? É anular. Isso mesmo. A morte não tem mais poder sobre a humanidade. Aí você pergunta, mas como assim, pastor? Se todos nós vamos morrer um dia e tantos dos meus familiares, das gerações passadas, já morreram. Deixa eu explicar para você. A morte eterna. Exatamente. Aqueles que creem em Jesus e entregarem as suas vidas para Ele, essas pessoas, a morte não tem poder sobre as suas vidas. Porque Jesus, diz a Bíblia, Ele há de ressuscitar todos aqueles que nele creem para a vida eterna. Até mesmo porque foram palavras do Mestre: aqueles que creem em mim não verão a morte. Ele anulou o poder da morte. Ele não podia ser retido por ela. E aí, você que está me acompanhando aí, você crê em Jesus? Mas é aquele crer de tipo, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele veio ao mundo, eu creio que... Não é esse crer que Ele quer da sua parte, não. O crer que Ele quer de você é se entregar para Ele, é acreditar no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. É renunciar a si mesmo e segui-lo. Aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, este não é digno de mim, disse ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer vai muito além de apenas acreditar no Cristo, acreditar em Deus, acreditar no Criador. É você renunciar à sua própria vida e viver para Ele. E é isso que Deus quer de você. E aí Ele anulou o poder da morte. Sobre essas pessoas que creem, a morte não tem poder sobre elas jamais. Creia em Jesus. O que está faltando para você que está aí, entregar a sua vida para Deus ou reconciliar-se com Ele? De repente você é um desviado, uma desviada, você precisa se reconciliar com Cristo o quanto antes. E você que é um religioso, uma pessoa que crê em tudo, crê em tantas coisas, está na hora de acreditar em um só Deus, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer você, que você dê lugar a Ele, para Ele trazer para você a revelação do Cristo vivo, como um dia eu tive e como um dia tantas pessoas tiveram. E se você já tem esse Cristo, essa revelação no seu coração, faz o seguinte: envie esse vídeo para, no mínimo, 10 pessoas, mas 10 pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus. Não é para crente, não. Hoje eu estou desafiando você para enviar esse vídeo para pelo menos 10 pessoas que não conhecem Cristo, que são do teu círculo social. Amém? Pai Santo, Deus maravilhoso e tremendo, o teu Espírito é quem convence. E é isso que eu peço ao Senhor nesta manhã, que Ele venha trazer esse convencimento
para essas pessoas que estão me acompanhando e tantos outros que vão receber essa mensagem através do compartilhamento, Pai. Que haja salvação, que haja transformação de corações, que haja conversão, que haja rendição, que haja perdão dos pecados, que haja, meu Deus, a restauração na vida dessas pessoas. Eu invoco o Teu Espírito Santo sobre cada uma delas e que essa mensagem de salvação possa levar pessoas a Cristo, aos Teus pés, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado por estar fazendo parte dessa maravilhosa jornada. Vem muita coisa pela frente. Que Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito, se inscreve, dá o like, comenta e compartilha. Tá ok? Até amanhã, às 6 da manhã, na Jornada Atos dos Apóstolos.